Salve, povo lindo, povo maravilhoso! Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletivas, o nosso oráculo de Delfos. Hoje com o tema Homomáquina. Mas pera aí, o que a gente vai falar hoje? Então, vamos seguir aqui diretamente para a nossa entrevista e você vai saber tudo o que irá acontecer hoje aqui. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas ao Felipe, agradecê-lo aí pela sua participação, muito obrigado. Agradecer também a Bianca, levando a nossa voz aí através das Libras. E, Felipe, seja bem-vindo ao Centro de Mídias. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Foi um prazer estar aí com vocês hoje. Então, Felipe, primeiramente aí fique à vontade para se apresentar e eu acho que eu já vou emendar a primeira pergunta já na sua apresentação. Há quanto tempo você tem interesse nessa área aí das tecnologias? Olha, só apresentando, né? Eu sou programador, né, analista de sistemas. E, bom, essa pergunta é um pouco meio filosófica, né? Mas eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu posso me dizer que eu me considero assim, uma pessoa da tecnologia, né? Um amante da tecnologia, da programação. Perfeito. Então veio lá na veia desde a infância, isso é interessante. E aí, bom, entre o interesse e entre trabalhar com isso, às vezes existe um certo distanciamento. Então, como que você conseguiu exercer essa profissão e como que você se organiza nas suas atividades para colocar essa profissão em prática? Bom, acho que um gancho, né, na primeira pergunta. Vamos lá, desde pequenininho, né, eu sempre gostei de trabalhar com tecnologia, né? Então eu era fissurado por computador e tal. E só que eu fui ter o computador assim quando tinha já uns 10, 11 anos, né? Então eu tive esse ato assim de não ter o computador, mas eu sempre adorava assim o computador, né? E foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, né? O fato de trabalhar com a tecnologia, né, com a programação, e depois isso virar a profissão, né? Então foi bem interessante, né? E foi algo assim bem natural, né? Então quando eu comecei já a mexer com o computador, lá quando eu tinha meus 11 anos, né? Lá no começo dos anos 2000, entregando a minha idade. E começou aí cedo, quando hein? eu conheci cedo, aí quando eu descobri a internet, aquilo foi um mundo mágico para mim, né? Imaginava assim, cara, a informação ela chega num cabo telefônico conectado no computador, eu consigo acessar coisas do mundo todo, né? E eu achei tão mágico aquilo que eu falei assim, não, eu vou entender como que isso aqui funciona. Aí foi lá, vendo, desmistificando o código, né? O código-fonte das páginas na internet. Aí eu fui estudando por conta e eu fui aprendendo a fazer as minhas próprias páginas, né? Os próprios sites, assim. E aí comecei assim. E o que é legal é que foi assim, eu não tinha nenhuma pretensão, eu nem sabia que isso aí podia ser uma profissão, e foi uma coisa assim, Sim. como eu disse, natural. Né? Então teve um colega assim de escola que ele pediu para fazer um site para a banda dele. E na época foi assim o meu primeiro job, né? Meu primeiro trabalho remunerado. Então eu entendi que realmente aquilo dava para ganhar dinheiro, né? Que era um trabalho, assim. E foi justamente esse site que me abriu portas, assim, que aí uma agência de comunicação, eles ficaram sabendo desse site, gostaram, entraram em contato comigo, e esse foi o meu primeiro emprego, né? Então foi uma coisa puxando a outra e foi bem interessante. Aí eu entrei nesse universo, né, nessa profissão de programador, né? É interessante a sua fala. Eu vou puxar uma pergunta até que não está no nosso roteiro, que você falou que você adentrou nesse mundo meio que na intuição e indo fazendo as coisas e aprendendo ao mesmo tempo enquanto fazia. Você que trabalha nessa área, com certeza você conhece outros profissionais que também estão na área. Você acha que esse é um ponto comum? Você acha que o pessoal ao seu redor também adentrou nesse mundo
muito por essa ideia de, vamos fuçar e vamos tentar entender como funciona? Ou você percebe que muitas pessoas acabaram entrando nisso fazendo um curso realmente, algo mais, digamos, pagando para aprender isso? Então, acho que na minha época, não tinha muita coisa assim, né? Igual tem Sim, hoje. Hoje você entra na internet, você é bombardeado com um monte de propaganda, de sim. curso, seja um programador e tal. E naquela época não. Então foi uma coisa assim, os primeiros programadores eles começaram tipo sozinhos, assim mesmo, né? No É escuro, claro né? que tinha já isso, estudando sozinho, sendo autodidata, né? É claro que tinha universidade com curso relacionado à programação, né? Ciências da computação, e, enfim. Mas a maioria, naquela época, foi tudo assim, acredito que igual eu, assim, né? Fuçando, e tinha alguns fóruns, era uma coisa assim que a gente tinha que garimpar a informação para conseguir, né? Mas tinha alguns livros, tinha muitas pessoas que tinham que comprar livros, né, para conseguir obter, né, a informação, tinha muita pouca coisa, né, na internet. Foi mais ou menos assim. Era bem difícil, né? Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia. Já que a gente tocou nesse assunto dos cursos, então, quais são as áreas que fazem parte de currículos voltados à programação, tecnologia, TI e etc. Que você conseguiria citar aí para a gente? Uma coisa assim, o universo da tecnologia é bem vasto, assim, tem um leque grande, né? E, assim, além da programação, que é a área que eu atuo, você tem outras áreas também para atuar, né? Então, tem, por exemplo, o banco de dados, tem a área de redes, tem a área de segurança da informação, que se eu não fosse programador, talvez eu estaria nessa área, que é uma área que eu gosto bastante, que é que é o hacker ético, né? É a pessoa que cuida da parte da segurança, de deixar os sistemas, né, mais seguros, né? De encontrar vulnerabilidade e tal, enfim, é uma área interessante. Mas tem área de inteligência artificial, tem Sim. a área de computação das nuvens, então é um campo bem vasto, assim. Então não se resume só à programação, né? Bem interessante. É uma área bastante vasta e uma coisa que eu percebo é que ela tem uma possibilidade de expansão e de transformação muito rápida. Eu até vi um anúncio de emprego na internet que eu achei bastante engraçado, porque o anúncio pedia 1 ano de experiência com o uso do chat GPT. Aí você fica, peraí, tem alguma coisa errada aí nesse anúncio, porque o chat GPT tem 1 ano já. Então, às vezes, o mercado está exigindo conhecimentos de questões que são bastante recentes. E já vi outras vagas que tem algo semelhante assim. Inclusive, eu vi o próprio programador de um aplicativo ou de um programa de interface, que o cara falava assim, eu anunciar essa vaga com experiência de um programa que eu criei faz menos tempo do que o anúncio que eles estão pedindo. Então, rola um pouco disso, né, dessa transformação constante. Você tem vivenciado isso na sua profissão, essa ideia de estar sempre se aprimorando constantemente, porque sempre sai alguma coisa nova, sempre sai uma tecnologia diferente ou uma área de conhecimento que vai transformar aquilo que você já está fazendo? Sim, sim. É uma área assim que eu sempre falo, né? Você tem que gostar muito, porque você sempre tem que estar estudando. Sempre sai coisa nova, você tem que se atualizar. E realmente, esse do chat GPT eu já vi muito meme relacionado a isso, né? E é comum, tem vagas assim que eles exigem coisas assim impossíveis, né? Mas assim, o programador, né, principalmente programação, sempre sai coisa nova. Então, você tem Sim. que estar antenado, você tem que sempre estar fazendo um curso, ou sair um livro, você tem que sempre tá lendo, né? Tem que ir seguindo a onda, né? Então, se eu fosse com o conteúdo que eu tinha lá, sei lá, 10 anos atrás para hoje, muita coisa mudou, né? Então, você não pode ficar parado, né? É bem dinâmico, né, essa área. Mas é gostoso, assim, é um desafio, então eu encaro isso aí como um desafio. Muito, Sim, é muito interessante gratificante, né? que dá uma ideia de que você não vai
não tem como ficar no tédio, né? Porque a transformação é tão grande que alguma coisa que você fazia há um ano atrás, esse ano já mudou algumas questões, alguns conceitos. E a gente falou do chat GPT. Como que você acha que o chat GPT está impactando a área de programação? Porque eu vi, por exemplo, pessoas falando do Midjourney, que é aquela inteligência artificial que cria imagens, e as pessoas preocupadas porque ela ia impactar, por exemplo, negativamente algumas áreas voltadas ao design e algumas pessoas refletindo sobre isso. Mas eu vi, em contrapartida, algumas pessoas que trabalham com programação falando: nossa, o chat GPT veio para ajudar a gente. Então, qual que é a sua concepção sobre os impactos do chat GPT dentro da área de programação? Você acha que ele veio para somar? Você acha que ele pode atrapalhar? Ou você acha que é neutro? Qual que é a sua opinião? Então, tem um burburinho aí de pessoas, olha, meu Deus, o chat GPT vai roubar o nosso emprego, o que vai ser da gente, né? Mas a maioria das coisas que eu vejo é de pessoas brincando com isso, né? Sim. Na minha concepção, assim, eu acho que o chat GPT é mais como uma ferramenta, então a gente tem que encarar como isso, né? Eu acho muito difícil, né? Eu usei bastante o chat GPT para conhecer, né? Eu achei muito bacana. E eu acho difícil, do jeito que está hoje, de substituir um programador ou algo assim, né? Mas assim, eu encaro como uma ferramenta. Ele ajuda bem em muitos aspectos, né? E é igual lá, quando saiu lá a máquina de costura, né? Então, enfim, é uma ferramenta, né? É claro que ele vai facilitar a vida do programador, ele vai melhorar talvez a produtividade, né? Mas isso aí a história já trouxe, né, outras revoluções parecidas, né? Então eu acredito Sim. que o chat GPT e outras ferramentas que virão nos moldes do chat GPT vão seguir essa mesma linha, né? Então a gente não pode brigar com ele, então a gente tem que usar Sim. ele, né? Unir a essas ferramentas, né? Usar a nosso favor. E falando nele, assim, da questão de inteligência artificial, qual que é a sua perspectiva? Você acha que ele... como que você pensa a evolução dele? Você acha que é possível ele chegar num nível bastante avançado, seja lá o que isso quer dizer, num futuro próximo? Você acha que vai demorar muito para a gente ter algo que... Sei lá, vamos pensar em cinema. Você acha que é possível no curto prazo o chat GPT se transformar em algo um pouco mais próximo daquilo que a gente vê nos filmes? Talvez não, sei lá, o Exterminador do Futuro, mas uma coisa um pouco mais realista. Tipo, você acha que ele vai conseguir substituir algumas coisas que a gente faz, que vai ser muito mais fácil com ele, que ele vai ser uma mão na roda realmente em alguns tipos de atividades que talvez até substitua alguns tipos de profissões? Sim e não, né? Que é legal, assim, do jeito que tá o chat GPT, ele tá bem cru ainda, né? Sim. Então ele tem muito a evoluir, né? E a tecnologia, você sabe como que é, ela é rápida, né? Ela acontece, ela é bem dinâmica, né? Sim. Mas ele facilita, por exemplo, no cinema, né? Tem muita pós-edição. Então o chat GPT, vamos pôr o chat GPT, mas é claro que vão surgir outras ferramentas, e, inclusive Sim. até existe, né? Que para auxiliar a edição de filmes. Então, ele vai conseguir, por exemplo, tirar algo da cena, ele vai conseguir Sim. emular alguma coisa na cena que fique fácil de fazer, que hoje a pessoa tem que fazer meio que na mão, sabe? Então, ele vai meio que automatizar muita coisa, né? Só que ele não vai substituir, é claro que vai ter uma pessoa para operar Sim. essa inteligência artificial, né? Só que assim, como que eu falo, ele dá um salto de produtividade, e é claro que, por exemplo, numa pós-produção de um filme, que talvez tivesse aí envolvidas 500 mil pessoas, você consegue reduzir para, sei lá, 100, 200, né? Sim. Enfim, isso é tecnologia, mas se você olhar lá para trás, teve outras revoluções tecnológicas, aconteceu a mesma coisa, né? Só que assim, a velocidade com que está acontecendo é maior. Né? Então aí a gente vai ter um probleminha lá na frente, né? Ou já agora, né? Muita gente vai talvez ficar, assim, perder o emprego, mas assim, outros empregos vão surgir, né? Só que com a velocidade que até essas pessoas conseguirem se realocar, então isso é um problema que a gente vai ter que dar um jeito, né? Sim. Achar alguma solução.
O enfrentamento para a gente não ter novamente aquela questão, por exemplo, dos ludistas, que as pessoas lá durante a Revolução Industrial que estavam quebrando as máquinas, porque falavam, não, essas máquinas vão roubar os nossos empregos. Então, a gente vai ter que repensar o nosso esquema social dentro dessas questões de alterações provocadas pela tecnologia. Bom, tem uma pergunta aqui que envolve os ramos da área de tecnologia que envolve a programação. Você comentou sobre a criação de sites, mas a gente sabe que é um mundo muito mais abrangente. O que um programador pode fazer com relação ao seu trabalho? Ele cria site, ele cria programa, ele cria jogo, o que ele faz? Então, eu tinha colocado lá que no ramo da tecnologia tem muitos leques, né? E no ramo da programação, que é um da tecnologia, tem outros leques, assim, é uma coisa bem, né, bem interessante, né? Eu comecei com os sites, né, a desenvolver sites, e depois a programar sites, né? Porque o site ele pode ser tanto estático, como não tem nada de programação, tipo uma página estática de uma planilha de texto, enfim. Sim. Ou pode ter interatividade, coisa dinâmica, né? Então aí já cabe programação nela. Então eu comecei assim, com coisas estáticas, depois parti para o dinâmico, que aí entrava a programação, depois eu parti para a área de desenvolvimento de sistemas, né? Então tem sites, tem sistemas, como você mencionou, tem jogos, né? E dentro dos jogos também tem um leque grande, né? Tem vários tipos de jogos, tem vários tipos de plataformas diferentes, né? Você pode desenvolver um jogo para celular, ou um jogo para console, enfim, são coisas distintas dependendo do tipo do jogo. Também a gente pode falar de programação de robótica, de automação industrial, né? Você consegue fazer uma infinidade de coisas dentro da programação, né? Quem gosta de mecatrônica e tudo programação, você conseguir fazer lá na internet você vê bastante coisa assim de robótica, que é bem interessante, né? Você compra uns kits, você consegue programar você mesmo, várias coisas, vários componentes, e é uma área bem interessante, que eu não me aprofundei, mas eu gosto, assim. Eu fiquei um pouquinho só mais para sites e sistemas. Certo, interessante. Agora uma pergunta assim bastante pessoal. Qual que é a sua perspectiva com relação a futuro de tecnologia, com relação aos investimentos? A gente está vendo, por exemplo, a questão dos carros da Tesla, as empresas chinesas que estão até ultrapassando em vendas alguns modelos da Tesla envolvendo esses carros autônomos e essas questões assim que não pensando, daqui 100 anos a gente vai virar uns Transformers, não, algo um pouco mais dentro aqui do nosso tempo de vida. O que você tem de perspectiva com relação a esse mundo da tecnologia que está bastante em evidência, e aproveitar também para deixar espaço aí para você fazer as considerações finais? Bom, a gente está vivendo, né, como eu disse, uma revolução aí das máquinas. Mas, assim, no curto prazo, eu vejo que vai ter muita coisa autônoma, né? Então, o Tesla é um deles, né? Então, é um carro que ele consegue dirigir sozinho, embora ainda parece que tem que ter uma pessoa lá, né? Eles falam que tem que ter alguém lá vendo, né? Ele é totalmente autônomo, embora algumas pessoas estão usando ele de forma autônoma e é meio perigoso ainda. Só que cada vez mais as coisas vão ser autônomas, né? E aí a gente pode colocar dentro do contexto da Tesla, né? A gente pode pôr várias outras coisas, né? Então vamos pôr aí, tipo, atividades domésticas que você também consiga automatizar. Vamos lá, você tem lá um robozinho, isso aí já é uma coisa que já existe, né? Então, sei lá, tem um robozinho que ele limpa o chão da sua casa. Então, acredito que o que já existe vai ganhar uma nova roupagem de ele poder fazer mais coisas, entendeu? E você conseguir ter mais tempo para você, né? Então, tem bastante... como se fosse um auxiliar pessoal, né? Então, a gente tem lá aqueles... o assistente, né? Pessoal. Sim. Então, vai partir para esse rumo, para te liberar tempo para você poder fazer outras coisas, e as máquinas vão fazer aquilo para você.
que é um sonho, né? Tipo, Sim, um sonho. Eu não gosto de lavar louça. Ah, beleza, deixa com a máquina, ela vai lavar a louça. Ah, eu não gosto de limpar o chão, eu não gosto de lavar a roupa. Ou eu não gosto de pegar minha roupa e colocar na máquina de lavar. Ah, sem problema, a gente vai ter uma ferramenta que vai fazer isso para você. Sim, perfeito. Então, Felipe, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua contribuição. Acho que esse papo vai ser bastante interessante aí para vocês que estão estudando, que estão vivenciando essas transformações. Gostaria de deixar alguma mensagem final aí para os estudantes. Olha, a gente vive um mundo da tecnologia, né? E tem muita gente interessada, né, em começar na área da programação. Então, quem tiver realmente interessado, né? Você pesquisa na internet, tem muito material, você não necessariamente precisa entrar num curso, assim, você pode conhecer a área baseadas no... Entra lá no seu site de pesquisa preferido, pesquisa sobre programar, que você vai achar muito material. Se você se interessar, você pode se aprofundar, e tem cursos, tem faculdades, tem uma série de instituições que podem contribuir com conteúdo para você virar um profissional, e é uma área bem interessante, bem promissora, assim. Mas tem que gostar, viu? Tem que gostar. Não se iluda só achando que, não, o programador vai entrar, tem alguns anúncios que são meio surreais, abusivos, assim, no sentido de... tipo, não, você vai entrar programando e você vai ficar milionário. Não vai ficar milionário. Beleza. Então, Felipe, muito obrigado aí. A gente espera te reencontrar de novo aí para continuar a conversa. Muito obrigado. E, pessoal, foi um imenso prazer estar com vocês, gente. Até a próxima.